Muito boa noite. A semana que agora caminha para o fim fica marcada pelo falecimento de Fernando Brás da Costa, um agdense de corpo inteiro que partiu aos 90 anos de idade depois de um percurso de vida dedicado ao comércio, ao associativismo, à literatura e à sua terra natal. Com Gil Nadais e Paulo Matos já aqui falámos na última edição em temas que continuam atuais, como o Agitagda, cuja 15ª edição está à beirinha do final, e da desagregação da borralha, a Águeda, que no dia em que esta tribuna soberana está a ser gravada, será analisada, discutida e votada em sede de Assembleia de Freguesia. Já lá vamos. Primeiro as notas iniciais. Dr. Paulo Matos, boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Gil. A minha nota inicial vai, como não podia deixar de ser, para dar os sentimentos à família do Fernando Brás da Costa. Era uma pessoa com quem muitas vezes partilhava coisas da história da Águeda, das tradições, do comércio, uma figura carismática que é mais um que nos deixa. Portanto, a Águeda está seguramente mais pobre. Estamos a falar de um comerciante, pequeno comerciante, mas que com qualidades de honestidade e de empreendedorismo, como hoje se fala, no tempo dele ainda não se falava nisso, fez mais por Águeda do que muitos mais novos, com o passar da palavra, com os poemas que fazia, não sendo propriamente um letrado, era uma pessoa com grandes qualidades para a literatura e também para a poesia. E, portanto, fica aqui uma palavra de saudade, pessoa com quem sempre privei de forma muito humilde da parte dele e que eu apreciava. Portanto, vemos, à medida que o tempo vai passando, vemos pessoas que nos deixam saudades e o Fernando Brás da Costa é um deles. Fica aqui Fernando Brás da Costa, o popular Brás inicial dos Quivis, que recordaremos na próxima edição da rúbrica de Humor e Sátira Clube da Venda Nova, a 27 de julho. Dr. Gil Nadais, boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Paulo. E boa noite a todos aqueles que nos veem e ouvem. Pois eu também queria me associar a esta nota que o Paulo deu a respeito do Brás da Costa. Aliás, nós somos dois filhos também de comerciantes e da Baixa d'Águeda e privámos todos com o Brás. O Brás fazia parte ali, estava ali perto, na rua de cima, perto da loja dos meus pais e dos meus avós, e portanto também conheci bem, e continuo a ser um amigo próximo do filho, que é meu congénere, se assim se pode dizer, no CITEV em Famalicão. Tem feito um trabalho de excelência também na área dos textos e uma palavra... nosso colega de escola. Exato. Pois, o Brás era aquela figura que sempre bem disposta, que toda a gente conhecia e que ainda há pouco tempo tive a oportunidade de o encontrar num restaurante de Águeda e que de vez em quando me ligava, me telefonava para saber como é que estava e que muito apreciava. Portanto, é uma saudade que deixa, mas ficará sempre a sua lembrança e a lembrança de uma pessoa boa que fez muito pela nossa terra. Depois, eu queria falar dos jornais, não dos jornais, mas sim do seu conteúdo que vi esta semana. Tive a oportunidade de olhar para as capas dos jornais e para o seu conteúdo, e uma das coisas que habitualmente eu via é que era quase notícias negativas. Era sempre o acidente deste, o acidente daquele, o acidente do outro, o problema deste. Bem, podem ser dos meus olhos também, que estou a entrar para férias, mas pareceu-me que a edição do Jornal da Soberania e também da região da Águeda eram bastante mais positivas neste final. E uma delas, e vou referir aqui, fala de pessoas da Águeda, da nossa região, o Arnaldo Figueiredo, professor da Universidade de Coimbra, mas também nas páginas anteriores há muitos outros que são aqui falados pelo desempenho que vêm tendo, seja no desporto, seja noutras áreas, na área educativa, e, portanto, quando estamos contra, quando dizemos que parecem quase um necrotério jornal, que é só coisas negativas, não é? Agora também temos de dizer que são coisas positivas e que as pessoas devem ver aqueles que são aqui referenciados como figuras, exemplos para continuarmos e lutarmos para uma sociedade melhor
E isto faz com cada um de nós a procurar ser um pouco melhor. E nós aqui na Soberania gostamos muito mais de trazer em manchete notícias boas que notícias más. Esta semana, a Ministra da Presidência anunciou que o Governo aprovou o acordo com a Associação Nacional de Municípios Portugueses para a transferência de competências da Administração Central para as autarquias, em particular na área da educação e da saúde. Vem para aí coisa boa, Dr. Paulo Matos? Tive a oportunidade de também ler nos jornais que houve uma reunião entre a Associação Nacional de Municípios e o Governo na segunda-feira, penso eu, e que está prevista a assinatura de um acordo para sexta-feira. Isto numa fase em que, hoje mesmo, à hora que fazemos o programa, estará a decorrer na Assembleia da República o debate sobre o Estado da Nação. E o Estado da Nação não é bom, de facto, mas isso poderá ser outro tema que poderemos abordar aqui. Sobre o acordo que está em perspectiva de transferência de competências para as autarquias locais, sobretudo nas áreas da saúde e da educação, eu vejo que na parte da saúde o Governo transfere algumas competências correntes, quer dizer, de gestão corrente para as freguesias. Eu não sei até que ponto é que esta intervenção do Governo Central não vai criar mais desigualdades entre enfim, os concelhos em matéria de investimentos na saúde. Eu penso que o Governo, relativamente às escolas que se transferem para as autarquias, não é o caso da Águeda, ou cuja enfim, superintendência se transfere para as autarquias, o Governo aumenta o apoio nesse acordo de 20 mil euros, que foi até aqui, para 37 mil euros apoios de manutenção nas escolas, aquelas que ficam adstritas às autarquias. E eu estou a ver que se as autarquias não receberem alguma compensação, aumentar de 20 mil para 37 mil a manutenção das escolas que ficam adstritas às autarquias não me parece suficiente. Por outro lado, relativamente às autarquias em que não está previsto esse tipo de transferência, o Governo anuncia nesse acordo a possibilidade de reabilitação de escolas. Eu lembrei-me logo da escola Adolfo Portela em Águeda, se de facto vai beneficiar disto, mas pelas informações que tenho, a intervenção a ser feita na escola Adolfo Portela será através do PRR e não tem nada a ver com esta descentralização. Não sei, certamente a autarquia estará atenta e acho que é uma oportunidade também para fazer, enfim, aumentar a comparticipação do Governo nesta intervenção na parte física do que é a educação. Por outro lado, parece-me que o Governo fez este acordo com a Associação Nacional de Municípios muito depois da atitude do Presidente da Câmara do Porto em sair da Associação e a pressão que isso exerceu e também algum receio político de perder apoios em autarcas relevantes, e o Partido Socialista ainda é o partido que tem mais autarcas, ou pelo menos presidentes de Câmara, em Portugal. E, portanto, tem todo o interesse, do meu ponto de vista, em chegar a acordo com os municípios. Aliás, a Presidente da Associação dos Municípios é socialista e havia uma grande contestação interna. Não temos o texto do acordo, porque ele só vai ser assinado na sexta-feira, mas certamente estará hoje a ser escalpelizado no Parlamento e no debate do Estado da Nação. Penso que, em linhas gerais, para já era isto que eu queria dizer sobre este acordo. E relativamente à área da saúde, esta não poderá ser uma oportunidade para a Câmara de Águeda colocar o Hospital de Águeda nos eixos, depois de tão desmembrado que foi nos últimos anos, principalmente nas últimas 2 décadas? Antes de abordar essa questão, eu queria referir às transferências de competências, e em geral. Eu ainda sou do tempo em que era grande
quadro de honra na Associação Nacional de Municípios, nos congressos, transferências de competências para as autarquias. Isto porquê? Porque o Governo não queria transferir. Okay? E agora as autarquias não querem receber. Quando o Governo começou a abrir essa possibilidade, as autarquias começaram a dizer não é que não querem. Okay? Isso não dizem. Querem é dinheiro. Ou seja, não é o dinheiro que o Estado gasta. Aquele que acham que necessitam para isso. E isso todos nós achamos e é muito mais do que aquele que é utilizado em qualquer das áreas. E eu tive a oportunidade de ver de perto quais eram os orçamentos das escolas, portanto, na área da educação, e sei que as escolas não têm aquilo que se chama dinheiro para mandar cantar um cego. Okay? Não têm, os orçamentos são muito, muito curtos. Por isso, temos aqui assim logo uma divergência, mas isto é por causa também das políticas e das oposições. Nós somos poucos em Portugal, mas temos de estar sempre uns contra os outros. Não é? E, portanto, se está um partido no poder, o outro tem de dizer que não quer. E assim sucessivamente. E isto é transversal e não vale a pena estarmos aqui com esquerdas, direitas, PS, PSDs, não sei quanto. É a nossa forma de estar. E por isso é que nós estamos cada vez mais na cauda da Europa. Nós não nos unimos por projetos que possam conduzir o país num sentido positivo. Transferências de competências na área da educação. Aquilo que vai ser transferido, tanto quanto eu sei, é menos do que foi transferido no tempo em que eu era Presidente de Câmara para as autarquias. Porque nessa altura, quem ficou com capacidade de definir a rede escolar era o município. E foi isso que permitiu fechar o 7º, 8º e 9º ano na escola Fernando Caldeira. Porque senão ainda continuaria hoje o 7º, 8º e 9º ano na Fernando Caldeira. Quando não fazia sentido, quando era uma escola com elevado insucesso nestes anos e que permitiu melhorar a qualidade das restantes áreas que ficaram na Fernando Caldeira. Essa competência não é transferida. O que é transferido para os municípios? Vamos agora ver. É o pessoal auxiliar, as manutenções dos edifícios e pouco mais. Okay? Fica com a manutenção. Nós fomos um bocado mais longe na altura, porque queríamos um modelo diferente da gestão, porque queríamos aquilo que apostávamos é que a escola tem de ser responsável pela parte pedagógica do ensino-aprendizagem. Tudo o que tem a ver com o funcionamento normal da escola não é importante. É importante que esteja lá em tempo e horas e funcione. Por exemplo, fotocopiadoras. Não tem de ser a escola, não precisa ser a escola, é o diretor da escola a preocupar-se com isso. Por isso fizemos um contrato. Pegámos nas fotocopiadoras das escolas, juntámos ao contrato da Câmara e cobria todas as escolas. Era um problema que estava resolvido. Por exemplo, uma das coisas que, e isto vai ser polémico, que eu vou dizer, uma das coisas que eu achava que devia acontecer é termos uma secretaria única para todas as escolas. Okay? Não precisamos de andar a repartir, ter uma secretaria nesta escola ou outra. Podemos ter contas separadas. Temos lá pessoal de apoio para a escola, mas tratar os vencimentos dos professores e tratar a mercearia, se assim se pode dizer, pode ser tratado de uma forma conjunta para todas as escolas e era resolvido. No caso da educação, da saúde. Da saúde. Mais uma vez, o pessoal auxiliar e os edifícios que vão ser transferidos. Alguns... houve uma grande conquista. Alguns vão poder participar a definir os horários, a participar na definição dos horários. Não é? Mas isso terá de ser consensualizado. Pessoal médico e enfermeiros? No horário de funcionamento do centro de saúde. Sim. Depois, mas se isto não tiver consequências no pessoal médico e de enfermeiros, também não serve para nada. Okay? Claro. Aquilo que está em causa, eu também nunca vi nenhum ministério impedir qualquer autarquia que exercesse competências dentro destas áreas e fosse mais longe do que aquilo que estava. E não concordo com o Paulo quando ele diz que isto pode causar mais assimetrias. As assimetrias existem. Entre autarquias ricas e autarquias pobres que não podem assumir, digamos, tamanho encargo. Eu acho que não há autarquias ricas e autarquias pobres. Infelizmente em Portugal ainda há. Não. Há autarquias melhor geridas e pior geridas.
Isso também é verdade, Ok? mas em termos estruturais... Não, sobre tudo isto. Há autarquias que são muito pequenas, ok? Que deviam estar agregadas com outras, porque deviam ter mais escala, que devia... É outro problema. Mas eu acho... Porque nós vemos autarquias pequenas, com situações económicas fabulosas, ok? E vemos outras, do mesmo tipo, com situações calamitosas. Okay? E vemos grandes na mesma situação. Portanto, há aqui problemas de gestão. A nível... E, tirando isso, é uma opção política da autarquia onde é que investe o dinheiro. Ou investe na educação, ou diz que não investe na educação, ou investe na saúde ou não investe. Pode preferir estradas, pode preferir festas, pode preferir dar apoios, pode fazer... É uma questão, uma opção política. Agora, e em função da estrutura de cada município, exato, e das necessidades também. O mínimo também está garantido. O mínimo continua a ser garantido por parte do Governo, que paga aos professores, e que vai pagar aos médicos dentro das limitações que há. Agora, o que se põe é a autarquia poder ir mais longe e criar serviços de melhor qualidade para dar mais qualidade de vida à população da sua área de coisa. Mas essa ideia da secretaria centralizada é uma utopia, do meu ponto de vista, mas porque é que cada organização não há de ter o seu secretariado próprio? Para quê? Isso, para quê? Nós não precisamos... Mas isso era num modelo em que a autarquia é que tinha, digamos, todas as competências, menos a parte pedagógica. Menos a parte... E os professores também estavam fora. Isto é para registrar... A contratação de professores. Aí é outro problema, ok? E também posso abordar esse. Mas aquilo que está em causa é o registro das faltas dos professores. E isto não precisa de ser feito em cada escola, precisa ter o registro e comunicar centralmente. Tem de ter alguém para apoiar as atividades. Sim, senhora. Agora, para fazerem o processamento de salários, isso basta. Dou-te um exemplo, já falei aqui. O Diário da República era visto por 11 câmaras. Sim. Okay? Passou a ser visto mensalmente por cada câmara, por 11 câmaras da CIRA. Okay? Tínhamos 11 funcionários a fazer o mesmo trabalho. Começou a ser feito mensalmente numa câmara, que depois enviavam para as outras 10. Claro, já aqui debatemos isso sobre a Houve 10 horas de trabalho dia que podem ser utilizados noutra coisa. E é isto. É a rentabilidade do trabalho das pessoas. E é isto que nós temos de procurar. Sobre a situação do hospital. Como em muitas outras coisas, nós não pensamos muito para o futuro. Temos uma ligação à Águeda Aveiro. E tínhamos de perguntar ao Ministério da Educação, ao Ministério da Saúde, o que é que pensam fazer, quais são os projetos deles. Porque eu, pessoalmente, ter uma situação de um hospital, para já, uma outra coisa. Nós temos hoje estes serviços, quase todos, pensados não em função das pessoas, mas pensados em função das divisões das classes profissionais. Okay? Nós temos os médicos hospitalares, da carreira hospitalar, e temos os médicos, penso que é assim. E temos muitos a sair do Serviço Nacional de Saúde para o privado. Pronto. Num local como o Águeda, no meu entender, não faz sentido termos um centro de saúde lá em cima e um hospital aqui. E isso já defendi, que, para mim, se temos uma unidade, devia estar junta. Porquê? Vamos ao centro de saúde. Precisamos de um raio-x. Tem? Não tem. Vai ao hospital. É uma duplicação de meios e de... Não, é desgaste para as pessoas. Okay? Volta para cima. Agora uma análise. Pronto, aqui só tem química seca, ou então tem de vir e vai para Aveiro e fica à espera. Isto pode ser aqui assim. Há muitas outras situações que podiam ser feitas no país, porque quando se vai à urgência, há um problema crónico que é a sobrelotação das urgências, que eu acho que quando temos um problema que as pessoas tentam resolver sempre daquela forma, nós não é com umas soluções que nós achamos que é a ideal para a corporação, e neste caso para os médicos da carreira do hospital, ou seja da carreira hospitalar ou do centro de saúde, que deve funcionar. Aquilo que deveríamos procurar é uma solução que resolvesse este problema. Para mim, é ter gabinetes de consultas ao lado da urgência. E quando vai fazer a triagem, diz, olha, o seu caso é da urgência verde, portanto vai ali para a consulta.
Se o caso é de urgência vermelha, segue já para ser atendido numa urgência verdadeira. Águeda, não sei o que é que vai acontecer ao hospital, porque estão a ser feitas obras. Aliás, eu já referi isso aqui, mas existe, também não está apontado para haver obras muito rapidamente no Hospital de Aveiro. Mas aquilo que devia ser equacionado, efetivamente, é a médio prazo, 10 anos, como é que vamos ter? Como é que vai ser esta situação? Antes disso, desculpa interromper, o Governo tem muito problema para resolver no Serviço Nacional de Saúde e muito mais problemas do que está preocupado com o Hospital de Águeda. Quer dizer, nós temos que ser realistas. Se há um hospital numa nova orgânica em Aveiro, centralizado, de baixo fogo, abarcando estes três, eu não vejo que, tirando estas intervenções pontuais, nós possamos, a médio prazo, ter aqui um hospital de grande dimensão, etc. E, portanto, isto está mais ou menos tudo na mesma, como estava. Estão-se a fazer obras de remodelação das urgências e temos uma vantagem, que também já aqui dissemos, ou eu disse pelo menos, e é uma constatação, que há algumas infraestruturas físicas que temos construídas e foi uma aposta do poder local que temos que agora dar seguimento e veio cá ainda há pouco tempo um secretário de Estado, da Saúde. É outra situação. Claro. Mas sobre o hospital, é que nós ainda vivemos num paradigma de saúde do século passado. Nós vivemos num paradigma da saúde que temos de ter o hospital perto de casa. E não é isto que se verifica neste momento. Sim, eu estou de acordo com a comunicação que agora teremos para Aveiro e é melhor programar já o futuro. Mas eu não quero. Programar já. Saber o que é que se quer. Desculpa, para Aveiro, para mim, em termos de saúde, não conta. Desculpa, eu quero para Coimbra. Eu tenho muito mais meios em Coimbra do que tenho em Aveiro. Eu espero nunca precisar. Boas comunicações e não tenho. Eu quero não te respondo a essa agora. Não. Eu não quero. Quero ir ver se não fico doente. Todos nós queremos isso. Mas podemos ficar. Eu não quero que está mais perto de casa. Eu quero aquele que me pode prestar os melhores cuidados de saúde. Se tiver de ser no Algarve, mandem-me para lá. Estou, entre aspas, desterrado, mas tenho a maior capacidade. Se tenho a maior capacidade para resolver a situação com que me deparo, mas tu falas por ti, a malta do interior das freguesias mais distantes. Mas do interior das freguesias também. Em qualquer lado do país, não é só aqui. Em qualquer lado do país. Por Sim, isso é que como é que fazem isso? O INEM tem helicópteros. E isso. Helicópteros. Depende do estado de gravidade de cada. Desculpa. Dos doentes. Momento, eu não sou da área da saúde. Mas aquilo que eu assisto neste momento é que os doentes são estabilizados. E depois, por exemplo, já vi ser evacuados doentes do Algarve que chega lá o helicóptero e fica quietinho e ele tem de vir da ambulância. Porquê? Sim. Porque não pode ser transportado de helicóptero porque há subida. O helicóptero vai a 200 metros de altitude, a pressão é diferente e é negativo para o doente. Mas o doente é estabilizado. Ou seja, são-lhe dadas condições suficientes para ele chegar a um sítio onde pode ter o melhor tratamento possível. Não é. Mas eu não estou a falar dos sinistrados, eu estou a falar de quem precisa de ir às consultas, não tem médicos, esses é que são os problemas. Vamos sobre a questão, a questão de não ter médicos. Eu não sei se a nossa rede, que tem agora havido aí grandes problemas de obstetrícia, não sei quantos, não está a acontecer aquilo que aconteceu há uns anos e que a Leonor Beleza resolveu. E que teve uma guerra terrível, que foi o fecho das maternidades. Nós éramos um país da cauda da Europa, porque tínhamos maternidades todos perto de casa, ok? Todos os hospitais tinham. Águeda também tinha. Águeda também tinha. E foram fechadas dezenas de maternidades por este país e o nível de mortalidade infantil decresceu brutalmente, que nos pôs nos primeiros lugares da Europa. E, mais uma vez, é o estar perto ou ter bons cuidados. Porque está perto, é atendido naquele centro, mas só faz um parto ou 2 partos
por mês ou coisa assim do Tem género. que ser um mix entre as duas coisas. Certo, Mais perto possível e bons cuidados. É Mas isso tem que de ser o analisado. Estado tem que... Tem de ser analisado, porque eu não vi a rede que havia, nunca disseram a rede que havia de cuidados de obstetrícia, não sei quantos, mas não sei até que ponto é que alguns desses serviços não são redundantes. Porque uma das coisas que nós temos em Portugal na área da saúde é a redundância de serviços que gostaria que me explicassem. Por exemplo, em Coimbra, porque é que temos Covões e temos Hospital Central? Expliquem-me. Sim, nunca entendi muito bem isso também. Eu não consigo perceber. Mas isto não é um debate sobre a saúde. Mas são duas boas unidades, uma e outra. Pois são. Mas faz sentido estarmos a duplicar meios aquela distância uma Mas há da outra? especialização? Não, tem as mesmas especialidades. O generalista? Hospital Central tem todas as especialidades. Isso aí que estás a referir. Eu, por exemplo, acho que em Aveiro devíamos ter algumas especialidades de ponta. Sim. Certo? E outras estavam em Coimbra. E assim tínhamos... Porque, eu já disse aqui, E outras em Águeda. nós em Águeda temos urgência neste momento e o hospital vai até guarda. Não É temos muito mais. pouco. É muito pouco. Não sei se temos escala, Paulo. Vamos pondo as coisas claramente. Não, Pois, é preciso ter pessoas. esse debate É preciso deve ter ser pessoas. feito. Nós, em Portugal, somos É um território. uma infraestrutura em cada capela. Nós somos um território de baixa densidade e muito baixa densidade. E comparamos-nos com os grandes centros europeus que têm muito mais pessoas do que nós. E depois, para gravar, vamos ficar mais perto de Aveiro, em termos rodoviários. Não agrava. uma solução diferente, Do meu ponto não é? de vista, vai melhorar. Mas isso mexe com tudo. Já aqui falamos também com os transportes. Mas no caso Tem da que saúde, mexer com mas tudo. ficamos exatamente à mesma distância de Coimbra. No caso da saúde, para mim, é muito mais referência a Coimbra do que a Aveiro. Ainda é, Ponto. claro. E porque é um hospital universitário. Claro. É um hospital universitário e não temos e tem outro volume também terá outros problemas, mas Aveiro tem as suas particularidades Eu não que são sei boas, mas que tema vais introduzir, mas isto tem tudo a ver com o Estado mesmo da nação. Pá. E tem a ver com a organização e se temos bom governo ou não temos, se temos cultura política ou não temos, para saber debater as prioridades, não é, do país e se temos participação das pessoas nas decisões. Do meu ponto de vista, aliás... E se temos também bons decisores? E se temos bons decisores, que é a cultura política. Mas não há dúvidas nenhumas, isto vai continuar tudo na mesma. O Montenegro, que acabou de entrar, já está a empurrar, porque a decisão do aeroporto é assim uma decisão meia Sim, mas será difícil. isso tem a ver com os tais problemas estruturais. Pronto, quando nós não resolvemos isto e não conseguimos... Mas Gil, deixa-me só falar um bocadinho acordar. agora. Os problemas estruturais já eram falados pelo professor Cavaco Silva, quando esteve no governo de Portugal, e depois, posteriormente, que havia reformas estruturais. Aliás, era uma grande expressão que ele utilizava muitas vezes, e escreveu alguns livros e autobiografias a falar disto. E que reformas estruturais é que foram feitas? Todos falam nisto. Aliás, o António Costa tinha muitas vezes... Ele não fala. Não gostava da palavra reformas estruturais. Mas agora, perante qualquer dificuldade, diz que o problema é estrutural. Quer dizer, nós vivemos com políticos completamente... ou o mundo, ou é para o mundo não estar bem, eles também não têm uma visão coerente das coisas. Qualquer problema que surge, e o Governo já está há 7 anos, este Governo, com o António Costa, é um problema estrutural, temos que dar tempo ao tempo, quer dizer, e os problemas vão-se agravando sem qualquer intervenção de fundo. E isso preocupa-me. Isso preocupa-me como me preocupa a falta de cultura política. Não é dos cidadãos, que os cidadãos têm a sua forma de intervenção. E, em particular, hoje acho que os jovens, nós temos que ter muita esperança neles, embora os métodos que hoje são colocados à disposição dos jovens para participar são a internet, são abaixo-assinados, petições, não são através do voto, porque as pessoas votam menos, embora os jovens tenham tido uma participação muito interessante até nas últimas eleições que têm acontecido. Mas há um conjunto de problemas e vamos lá ver, nós não vamos aqui debater o Estado da Nação, mas isto mexe com tudo.
mexe com tudo. Enquanto o Governo, seja este ou outro qualquer, mas é o que está em funções, tem maioria absoluta. E o que o Gil diz é verdade, que nós temos uma cultura de quem está no poder acha que está tudo bem e o que está mal é um problema estrutural que leva tempo. Quem está na oposição acha que está tudo mal e raramente apresenta propostas para resolver os tais problemas estruturais. Mas nós temos que perceber, neste momento, temos uma maioria absoluta. O que é, por um lado, bom, mas por outro lado, enfim, pode bloquear algumas reformas. Se o Partido Socialista não tiver juízo, passa a expressão plebeica, mas se não tiver juízo no fazer de reformas, que é o que o país precisa, chamando todos os atores políticos numa nova cultura política que é preciso, nós nunca mais vamos sair disto, porque, diz o Gil, o opositor que entrou agora em funções, Luís Montenegro, já está a empurrar. Ele não é governo. Não é governo. E, portanto, nós não podemos também pedir às oposições que governem. As oposições têm que fazer oposição. Têm que criticar o que está mal, têm que colaborar no que está bem e têm que ajudar a resolver os problemas do país. Eu entendo isto assim. Agora, também não se pode pôr o ónus da governação sobre a oposição. E há muito essa tendência. Da forma de liderar, o António Costa tem muitas qualidades. Eu acho que ele, tanto é assim que tem ganho o seu desafio, à parte as questões de procedimento ético que não foi muito linear ao longo dos anos, mas é um bom governante, isso é um bom, ou pelo menos inteligente. Não vou dizer que é um bom governante porque não está a resolver os problemas que o país tem. Porque nós saímos da Troika, tivemos a pandemia, agora é a guerra. E agora, quando surge o problema dos incêndios, passado não sei quanto tempo de termos as tragédias que tivemos, e não se vislumbra, vamos ser sinceros, vejo maiores meios de combate, é verdade. E isso, nesse aspecto, acho que melhoramos. Mas do ponto de vista da organização do território, de saber que floresta é que precisamos de ter e o que é que está a ser feito nisso, parece-me que é pouco. É pouco. Lá, então. E não podemos andar sempre a dizer que o problema é estrutural. Quer dizer, o governo existe para resolver os problemas estruturais. Os conjunturais toda a gente é capaz de resolver. Floresta, cada vez mais vamos ter mais incêndios. Isto é minha opinião. Sim, por causa das alterações climáticas. Alterações climáticas, sim, isso é verdade. Os eucaliptos. Mas se não fosse o eucalipto, tínhamos o pinheiro. Sim. E depois também temos uma outra situação. É que grande parte da floresta portuguesa é privada. Sim. E precisa de ser sustentável, senão o privado não a quer. E alguma coisa já foi feita para não haver casas construídas ao pé de pinhais? Desculpa, mas isso então... não tem sentido. Espera, mas isso aí entramos noutra... E essa leva tempo, é verdade. Não, é que o problema disto é que nós somos um país com 1000 anos, ok? Ou perto disso. País é menos. Nação, okay? sim. Nação é menos, mas pronto, isto é habitado há muito mais anos. E nós temos um povoamento dispersíssimo. Há países que abandonam aldeias. Fazem reuniões com os moradores e dizem, mas aqui assim, vocês estão aqui e isto não tem muitas condições. A gente indeniza-os, ok? Cobra-vos uma casinha na cidade e vocês deixam aqui a aldeia. E abandonam, pura e simplesmente. Okay? Porque nós falamos... E agora, entramos aqui nos fogos. Acho que nós não temos tempo para debater isso tudo. Mas deixa-me entrar aqui agora nos incêndios. Sim. Nós falamos aí as casas que ardem. Sempre que arde uma casa é um... Nós não temos 1000 anos, nós temos 8 séculos. Sim, 8 séculos. Andamos lá perto. Muito tempo. Andamos lá perto. Mas o povoamento já vinha anterior. Sim. Portanto, já vem dos romanos. Portanto, nós temos um incêndio. E temos uma casa no meio da floresta. Até pode ser antiga, não é? Mas se mora lá gente. Nós pegamos num carro de bombeiros ou dois, que vale cada um deles mais do que a casa, e colocamos lá a defender a casa. E colocamos, além disso, 3 homens, ou 5 homens, ou mulheres, a defender aquele bem. E arriscamos a vida destas pessoas todas. Será que isto é racional? O que estamos a fazer é racional. Gil, mas não é correto, do meu ponto de vista, que um governante
diga sistematicamente ao longo do tempo que na pandemia a solução está em cada um de nós. Na economia a solução está em cada empresário. Nos incêndios a solução está na atitude de cada português. Quer dizer, então para que serve o governo? Este é o meu ponto. Se na pandemia... Não podemos ter governantes assim, acho eu. Na pandemia está em cada um de nós, mas está no governo também para criar organização para fazer. Claro. Agora, nos não se planifica, etc. Nos incêndios. E só quem não conhece, quem não andou nos fogos, e nos fogos assim um bocadinho bravos e com um bocadinho de vento, é que pode dar muitos bitites, não é? Sim, do ordenamento da floresta. Isso há muitos especialistas, porque isso é verdade. Há muitos especialistas. Aquilo que se defendia era grandes aceiros para os fogos não passarem. Nós temos as autoestradas, que são dos maiores aceiros que temos neste país, e o fogo brinca para um lado e para o outro da autoestrada e paralisa e arde tudo e mais alguma coisa. Portanto, nós temos de conviver com isso. Temos de tentar minimizar estes aspectos. Mas isto... Ou nacionalizamos a floresta toda e então pomos uma floresta de folha caduca, de árvores, carvalhos, castanheiros e não sei quantos, e começamos a planear para o próximo século. Estes são temas temáticos. Ou então são não. Temas e acabamos com a indústria da celulose. São assuntos temáticos que numa reformulação aqui do nosso programa, embora nós não tenhamos tempo para isto, quer dizer... São temas que levam um programa ou mais que um, só a falar disso. E, portanto, eu só introduzi aqui a ideia de que, já que hoje está a decorrer o debate sobre o Estado da Nação, o Estado da Nação não é bom neste momento, por diversos fatores externos, mas também por falta de organização interna. Este é o Estado da Nação foi bom. Pois, mas já há demasiado tempo que é mau. O problema isto está a resvalar. Há algumas situações. Há uma coisa positiva. Sim. Até está a haver algum crescimento económico pós-pandemia. Até Portugal está nos índices dos países da União Europeia que está a controlar melhor os aumentos de preços. Portanto, há alguma coisa positiva. Porquê? Porque os portugueses, os empresários, os trabalhadores, são gente de luta e que quando resolve trabalhar e não andar só nos festivais, enfim, país de grandes festivais, o que não é mau, mas há algum excesso, até em termos locais, de festividades. Quando a malta resolve trabalhar, trabalha mesmo. E, portanto, nós temos exemplos disso, porque é que lá fora somos bons e aqui nos desleixamos muito. Porque estamos muito dependentes do Estado, à espera que o Estado resolva, etc. Mas a verdade é que o Estado tem funções de soberania que tem que exercer. E não só as de soberania. Educação, saúde... até a habitação, são funções que o Estado deve resolver e não estão resolvidas em Portugal, do meu ponto de vista. Tema já aqui abordado na nossa última edição foi o processo da intenção da borralha se desagregar a Águeda. Ora, este assunto continua na ordem do dia, até porque no dia em que estamos a gravar esta tribuna soberana, a Assembleia de Freguesia de Águeda e Borralha vai reunir justamente para tomar uma decisão relativamente a este... Jorge, posso dizer uma coisa sobre isso? Assunto. Eu penso que não vai ser votado hoje esse assunto na Assembleia de Freguesia, só lá para setembro. Portanto, hoje vão falar sobre o assunto, que é sempre muito hábito português, que é falar dos assuntos a Ordem de Trabalhos fala em votação. A Ordem de Trabalhos parece que não vai haver. Fala em votação. Mas tem havido, alguma notícia segundo se sabe, manobras de bastidores. Uns a favor e outros contra. Sim, ainda vai haver problemas com o inventário dos bens a dividir, o quadro de pessoal, porque isto é um problema, quer dizer, primeiro era preciso agregar porque era preciso escala, conseguiu-se alguma escala, conseguiu-se fazer alguma coisa em conjunto, do meu ponto de vista até foi positivo. A questão da não adaptação de algumas freguesias pode acontecer, de facto, mas eu não sei se isto não tem mais prejuízos agora para ambas as freguesias do que a agregação. Mas isso é uma coisa que os paroquianos
da Borralha e da Águeda têm que decidir. E parece que não vai ser hoje, só lá para setembro, mas eu não tenho a certeza sobre isso. Vocês já sabem a minha opinião. Aqui, também já falámos sobre isso. A respeito disso. Mas eu acho que isto, que sem desprimor para as pessoas, é um cartão amarelo aos atuais. Aos anteriores, não é? Aos anteriores. Que deixaram potenciar este tipo de situação. Porque estes processos de agregação eram processos muito complicados. E haveria que ter um especial cuidado, porque o Presidente da Junta ser de uma das freguesias, ele precisaria ter um especial cuidado na outra freguesia. E aquele problema da freguesia pequena e da grande. Que eu... Certo, pronto, exatamente. E isso muitas vezes não terá acontecido e alguns sentem-se abandonados. Não é? Eu tive a oportunidade de ver alguns comentários que estavam feitos Mas, em geral, as opiniões são favoráveis a que se mantenha a agregação. Também é o que eu tenho lido. Vive nos dois sentidos, mas quando aparece esse sentimento de algum abandono. E isso quer dizer que as pessoas pelo menos não sentem essa proximidade. Mas também temos de ver, nós estamos no século XXI. E isto é um problema de gestão, como tu dizes também. A própria agregação gera Exato. problemas de gestão diferentes do que as freguesias em separado. Porque aquilo que nós precisamos é de bons serviços que sirvam à população. Não interessa se são prestados por A ou por B. O que interessa é que as coisas funcionem e funcionem com qualidade. Tem estado muito calor. Isso tem sido motivo para que se refresque a Beira Rio nas noites do Agitagda, Dr. Paulo Matos? Fui lá uma vez, fui ver o Rui Veloso. Muita gente? Muita gente e eu acho que aquilo tem que ser revisto do ponto de vista até da organização dos espetáculos, porque é muita gente dentro de uma tenda, as pessoas acotovelam-se, as pessoas pisam-se, nas laterais, enfim, não dá para ver o espetáculo com alguma liberdade. Nós vemos festivais, como por exemplo ali o Marés Vivas em Vila Nova de Gaia, com espaço amplo. Lá está, os festivais que se realizaram este verão no campo ou perto das árvores tiveram, como foi o caso do Superbox, Super Rock, tiveram que mudar por cautela. Mas se as coisas forem preparadas, um espaço maior se quer manter este modelo. Se se quer mudar de modelo, mudar de fórmula, acho que se devia pensar nisso, porque aquele modelo está um bocado esgotado, até por uma razão. O artista que vem cá em substituição de uma cantora brasileira, exatamente. É um rapper brasileiro? Exatamente, é um rapper brasileiro que no dia seguinte vai estar a dar um espetáculo no Porto, penso eu, com 35 euros de bilhete para quem quiser ver. Portanto, nós temos que ter a noção se podemos manter este modelo sem a sustentabilidade que o Gil falava, e penso que bem, de haver alguma receita neste tipo de eventos. E se queremos receita, também precisamos de melhorar o espaço em termos físicos. Porque ou são concertos a sério, e essa cantora brasileira que cá vinha ganhou popularidade nos últimos 2 anos, não é? E eu penso que também há da parte dos artistas um certo aproveitamento agora do pós-pandemia para recuperar o tempo perdido. Mesmo em termos de cachês e de não honrarem os contratos que fizeram, que essa é outra questão que eu quereria abordar na parte final, mas não sei se temos tempo para isso. O Veloso, por exemplo, cobrou um cachê de 32 mil euros. Pronto, e esta cantora do Brasil, Luísa Sonza, 22.800. 22 mil. Mas o problema parece que está aí na ordem do dia. A não vinda terá a ver com a ideia de que o contrato tinha que ser melhorado, mas os contratos são para cumprir. Esse é um princípio básico do direito civil. E a pandemia agora não pode servir para... Se à época se pedia 800 euros para viagens do Brasil, agora pede-se 3 mil euros porque se quer trazer 16 pessoas ao espetáculo. Portanto, vamos todos para a Águeda e depois andamos por ali no Portugal, né? O Portugal que é todo muito bem, sempre apreciado pelos brasileiros, eu sei que apreciam, mas há uns certos artistas da moda agora que acham que podem levar este mundo e o outro para os espetáculos, e mesmo sem estarem ainda consagrados. Enfim, esta é a minha análise assim muito superficial, mas parece que é isso que está em causa, uma relação entre... porque o contrato foi feito
entre um agente e a cantora. Sim. E é isso que está a ser colocado em causa. E a Câmara de Águeda não estava para custear, penso eu, não tenho a certeza do que estou a dizer, mas penso que as câmaras também não estão para agora pagarem este mundo e o outro para terem um cantor de top num evento que já é de si muito caro, com grande investimento anual e que merece reflexão para a reorganização no futuro. É só esta a mensagem que eu queria aqui deixar. Dr. João Ladares já foi ao Largo 1º de Maio? Fui, mas não estive cá na semana de calor, por acaso estive a trabalhar em paragens mais frescas, não é? Na Alemanha, em Frankfurt, o tempo, dentro dos pavilhões, do pavilhão das feiras, inclusivamente, estava ar-condicionado, portanto, não estava melhor, estava-se diferente. Eu gosto mais do ar livre. Mas tinha ido já anteriormente por 2 vezes. Vamos ver se ainda tenho alguma oportunidade deste fim de semana ir lá, mas tenho um fim de semana também aí bastante ocupado. Aqui a Tribuna Soberana podia fazer um encontro numa associação do Agitagda e a administração também devia ter uma atenção connosco. Fazemos este trabalho graciosamente e com gosto, mas também tem que haver algum retorno. Quer dizer, não é como a artista brasileira, não vamos rever o contrato. A administração está a acompanhar esta situação. Muito bem, vamos às notas finais. Dr. Paulo Matos. Bem, a minha nota final, eu tinha previsto falar do Agitagda e da necessidade de reformulação. É simples, já aqui falei, eu acho que devia haver uma cobrança de entradas. De alguma forma, não tem que ser muito cara, aquilo é um evento popular, não vamos para a parte populista, que isto já foi começado pelo Gil, portanto, não podemos deixar que o evento Agitagda, que é marcante, que trouxe mais-valias para a Águeda, de projeção do Conselho. A Águeda hoje é conhecida, é muito importante, tem lá o Agitagda e tal, e o Pai Natal, e agora as lambarices. Portanto, nós somos muito festivaleiros, mas é com o dinheiro dos impostos, e, portanto, isto tem que ter alguma atenção. Eu diria isto, qual fosse a força política que estivesse a governar o Conselho, mas acho que isto tem que ter uma mudança. E muito rapidamente, porque o modelo começa a entrar num sistema que depois até nem passa a ser não tão interessante. Aliás, aqui à volta, nos concelhos vizinhos, temos eventos, até com melhores cartazes, devo dizer, de artistas portugueses, e cobra-se entrada, quer dizer, e as pessoas vão na mesma, quer dizer, não é uma entrada muito cara, e portanto acho que isto, mas não é só as entradas, é o próprio conceito em si, se faz sentido tanto tempo, 3 semanas, assunto a pensar, porque nós diversificamos muito, não é? Temos Agitagda, temos Pai Natal, temos lambarices, temos os outros eventos culturais, quer dizer, temos que repensar isto tudo, mas tem que haver uma estratégia, como tudo. Dr. João Ladares, para fecharmos esta edição. Eu só vou pegar aqui no Agitagda e depois farei a nota final, que também é muito breve. Também penso que este modelo, aliás, já penso há vários anos, que este modelo deveria sofrer um refrescamento, não é? Mas não sou da opinião da mudança. E temos total. festa de leitão, esqueci. Mudança total do modelo, porque mantendo este número de dias, que eu acho que é interessante, a tenda chega perfeitamente e continua-se a manter, a potenciar a recolha de alguns meios. Mas para ver espetáculos não dá, esse é o meu ponto. E há pessoas que vão comer ou vão ver espetáculo, quer dizer, aquilo... Já lá chegamos, ok? Portanto, temos, como foi pensado, foi para dar alguns meios de subsistência, portanto, ajudar, não haver tanta subsídio ou dependência por parte das instituições e poderem angariar ali algumas receitas. E, portanto, esse modelo funcionaria. Nos fins de semana, que há uma aposta grande, então teria um outro recinto onde seriam feitos os espetáculos com entradas pagas. Quem está na tenda poderia assistir ao espetáculo no video hall
que está no Centro de Artes, que foi comprado com essas capacidades de ser colocado, é grande, de boa qualidade, tanto quanto eu sei, e podia ser colocado e as pessoas, uns assistem. Quem quer assistir ao espetáculo, paga a sua entrada, vai assistir ao espetáculo. Quem quer estar a comer tranquilamente uma refeição, pode estar a usufruir da tenda e daquele espaço e, portanto, teria um outro espaço. E isto possibilitaria uma outra coisa, que é trazer outras atividades para a feira, para juntar para a festa, para o Agitaida, que pudessem ajudar a diminuir os encargos com a manutenção. Há alguns exemplos pelo país que têm feito. Podem ajudar a reformular. Podem ajudar a reformular, e país estrangeiro também. O que é que eu vou dizer? Pois, sou o último a falar. O que é uma vantagem. Que é uma vantagem, e portanto, às vezes não é, mas hoje é. Eu vou desejar a todos aqueles que têm a oportunidade de ter férias, umas boas férias, ao Jorge, ao Paulo, toda a equipa que produz este programa, e a todos que nos ouvem e veem, portanto, umas boas férias, aqueles que gostarem de praia, forem para a praia, ou seja o que for, algum descanso pelo menos, que possam ter. Merecido, e depois, merecido. Lá para um dia destes, o Jorge vai com certeza dizer daqui a bocadinho. Sim. Lá nos encontraremos. Nós vamos regressar na... despedidos face às reivindicações do Paulo Matos. Nós temos agendado o nosso regresso na primeira quinta-feira de setembro, que calha justamente no dia 1. Vamos depois da próxima edição, que vai para o ar no dia 28 de julho, com Hilário Santos e Paulo Seara, sair para um período de 3 semanas de férias. Tudo dito por hoje. Boas férias também para os dois. Boa noite. Bom fim de semana.